Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco, que anunciou hoje a demissão do diretor de futebol Alexandre Matos, carinhosamente apelidado de Alexandre Gastos, porque esse gosta de gastar dinheiro e não necessariamente em coisas que vão fazer o time mais forte, né? E assim, foram mais de 100 milhões gastos e o Vasco parece pior do que na temporada passada. O Matos conseguiu o feito de ser pior do que o Paulo Brax, né? Mas aí fica aquela dúvida, a culpa é dele ou da 777? Porque essa SAF ela interfere bastante na tomada de decisão, muitas vezes são noticiados que contratações são vetadas, né? Até de nomes bem interessantes, né? E assim, fica aquela impressão de que talvez se houvesse mais liberdade o trabalho fosse ser melhor, mas não apaga o fato de que o Matos é um diretor de futebol muito superestimado. Ele nunca foi um cara de montar elencos maravilhosos. Já fez bons trabalhos antes, evidentemente, mas é um cara que faz salários muito inflados. Acho que o melhor exemplo é o Ramires, né, com aquele contrato de 4 anos com 1 milhão por mês. Lembrando que o Ramires já tinha mais de 30 anos quando ele fez isso, né? Você não faz um contrato tão longo para jogadores com mais de 30 anos, exceto se eles estiverem voando no futebol, que não era o caso do Ramires, ele já estava no momento de baixa, né? E assim, tem outras contratações também que não são boas, e no Vasco não faltam exemplos, né? Tipo, essa contratação, por exemplo, do David do Internacional, o Vasco vai pagar quase 20 milhões de reais por um jogador que era reserva do Internacional, que está com quase 30 anos de idade. O Vasco pagou uma fortuna pelo Adson, entende? O Adson até que tá jogando ok, mas assim, o ok pela grana que pagou é muito pouco. Tipo, se o orçamento era tão grande, dava para ser mais ambicioso. E é uma coisa que eu não consigo ver nessas contratações, nenhuma é ambiciosa. Todas têm um padrão, assim, que me deixa muito irritado em qualquer tipo de contexto, né? Tipo, não é jovens talentos promissores, não tem nada de promissor e não tem nada de garantido, né? Porque você pode ir para esses dois lados nas contratações do futebol, né? Promissor e produtivo, né? Depende do contexto que o time tá. O Vasco é um time que quer ser ambicioso, quer lutar lá na frente. Então ele não pode se contentar com jogadores que certamente seriam produtivos e interessantes para um time ali que tá lutando para não ficar só na zona de rebaixamento e mais pro meio de tabela. Mas assim, a missão do Vasco é maior que isso, né? Tipo, o David, Adson, entre outros nomes, sério, é muito, mas muito pouco. É verdade, com tanto dinheiro para gastar, você pode contratar gente melhor. Basta o diretor ter visão, basta o diretor me parecer assim, um cara que sabe mapear o mercado. Me parece que o Matos é um cara que tem muito contato com empresários, né? André Cures da vida, entende? Né? E aí consegue contratar esses jogadores para certos times, porque o cara faz essa indicação. E como ele tem uma boa relação com esses empresários, ele consegue firmar tais negociações. Mas não quer dizer que vai ser boas contratações. No final, eles vão pedir favores, contratos de jogador X e Y. Muitas acusações foram feitas desse jeito. Eu não consigo duvidar, porque no mercado brasileiro esse tipo de procedimento acaba acontecendo com mais frequência do que deveria. E assim, a 777 ela tem muitos problemas e eu acredito que muitas contratações talvez boas fossem vetadas. Ele usou isso até como uma desculpa lá para falar porque a janela não era tão boa e todo mundo estava ciente disso. Então, assim, vamos ver quem eles vão contratar. Diretor de futebol de qualidade dentro da América do Sul não é fácil de encontrar, até porque a gente não tá lá na Europa, não tem o Matteo Alemany, não tem lá o Michael Edwards, não tem esses caras disponíveis. O Matteo Alemany até tá sem emprego, mas ele não vai vir pro Vasco, né? Tipo, o último clube dele é o Barcelona, né? Esse é o tipo de diretor de futebol que você vê ali nos principais clubes da Europa, né? Então, ele não vai vir pro Vasco. Mas, de qualquer maneira, a 777 ela tem que tomar uma atitude ali para trazer um diretor de futebol bom, que saiba gastar bem, que tenha uma boa visão de mercado e que trabalhe bem um time mais talentoso e que possa dar mais chances ao Ramon Dias de brigar por coisas mais grandes, né? Porque, em um contexto geral, esse estadual do Vasco não acho nem que ele é ruim, mas também não é nada de especial e do jeito que o time jogou, parece uma campanha de meio de tabela. Não vejo nada muito além disso. Então, acredito assim que coisas podem melhorar, coisas podem evoluir, mas o trabalho do Matos é muito decepcionante, porque você não consegue afirmar com certeza que esse elenco do Vasco é melhor do que o da temporada passada, né? Porque ele foi afetado muito pelo trabalho porco do Barbieri, mas esse ano assim você esperava um time mais forte. Não dá para garantir que o Vasco tem isso em mãos. Vamos ver, com o passar do tempo, o que vai apresentar esse Vasco, com todos os reforços se adaptarem.
mas ainda assim não é um time que está gerando tantas expectativas como muita gente gostaria de pensar. E agora, de novo, ver quem vai ser contratado para ser o diretor de futebol. Tem que ter uma boa cabeça ali para pensar nisso. E vamos ver se o Pedrinho vai ter alguma voz nisso, porque no final ele tem virado meio rainha da Inglaterra lá no Vasco, né? Tipo, ele é eleito para um cargo parece muito grande, mas não manda em nada. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.